Boa noite a todos. Então, dando continuidade ao nosso estudo, abram suas Bíblias em Malaquias. Ainda estamos no capítulo 1 e nós vamos meditar hoje nos versículos 9 e 10. Malaquias capítulo 1, versos 9 e 10. Vamos ler então? Malaquias 1, 9. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que Ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Oremos. Senhor Deus, diante da Tua palavra, nós Te louvamos pela oportunidade de poder examiná-la, de poder refletir sobre ela. E pedimos ao Senhor que, através do Teu Espírito Santo, conceda-nos a sabedoria, o entendimento, ilumine as nossas mentes para que nós possamos compreender o propósito pelo qual o autor deste livro, desta mensagem, a escreveu, para que as implicações aqui estejam bem claras para nós e que as aplicações possam ser também eficazes em nossas vidas. Nós precisamos da Tua ajuda para que tudo isso aconteça de acordo com a Tua vontade, que Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós hoje vamos meditar um pouco sobre os versos 9 e 10. E eu quero aqui no nosso primeiro ponto, que se refere ao verso de número 9, cujo tema é: no meio do povo de Deus, as consequências do pecado de um ou de alguns afetará a todos. No meio do povo de Deus, as consequências do pecado de um ou de alguns afetará a todos. Nós vimos aqui no verso de número 9 que Malaquias ele vai dirigindo-se ao sacerdote, dizer: agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que Ele seja misericordioso conosco. Nós sabemos que esse é um contexto onde os sacerdotes vêm sendo dura e justamente acusados de serem os primeiros, os principais culpados pelo desvio do povo. Quem pecou no quesito de negligenciar suas funções e responsabilidades foram eles, os sacerdotes. Mas as consequências deste pecado refletirão em todos, inclusive sobre o mensageiro de Deus. O profeta Malaquias demonstra estar ciente disso. E a fim de colocar mais um peso sobre os ombros dos principais culpados, é que ele vai dizer: agora, pois, eu suplico a vocês, vá até Deus, resolvam a situação que vocês criaram. A palavra suplicar dá a ideia de recorrer a alguém, e que esse alguém para o suplicante é a pessoa certa para que ela que é capaz de resolver, de trazer socorro para aquela situação que está acontecendo. Isso significa apelar para a única pessoa capaz de trazer livramento daquela situação naquele momento. Então, quando Malaquias vai até os sacerdotes, agora eu suplico a vocês. Ele está dizendo: olha, é
vocês. São vocês que precisam ir até Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de nós. Portanto, Malaquias chega diante dos sacerdotes e diz: eu suplico a vocês que intercedam por nós diante do Senhor. Afinal de contas, não são vocês os mediadores do povo? Não são vocês, sacerdotes, que receberam de Deus autoridade para guiar o povo e representar este povo diante do Senhor? Precisamos então que vocês clamem a Deus por compaixão, pois o Senhor está irado contra nós. Malaquias tem o claro propósito aqui de deixá-los constrangidos e encurralados, pois havia uma situação muito complicada, cuja responsabilidade primeira parte dos sacerdotes, dos líderes. E agora Malaquias diz: olha, vá até Deus, interceda, orem, busquem o favor de Deus, para que Ele possa nos livrar da sua ira. Entretanto, é bem importante a gente perceber aqui, nesta forma aqui de Malaquias se expressar, que embora fosse uma verdade, e de fato cabia aos sacerdotes o ofício de interceder pelo povo, oferecendo sacrifícios, a fim de aplacar a ira de Deus em relação ao pecado, neste momento aqui o profeta Malaquias está novamente repreendendo os líderes infiéis, fazendo uso de um recurso chamado ironia. Ele está usando desse recurso para dar mais ênfase ao pecado destes homens. Então, quando ele diz: interceda por nós, vá até o Senhor e interceda por nós, logo em seguida ele vai dizer: será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Ele aceitará porventura a pessoa de vocês? Malaquias então não está falando sério quanto à expectativa real de que eles possam interceder por ele e pelos demais. Então ele está fazendo uso da ironia, porque ele sabe que os sacerdotes não mais representam o povo diante de Deus. Deus não tolera mais a presença destes homens maus diante de si. Por isso que ele vai dizer depois que o Senhor não ouvirá os sacerdotes, e que de nada servirá o clamor destes homens diante de Deus. Deus virou o rosto para eles e certamente não os atenderá, ainda que supliquem, pois o que eles têm em mãos para oferecer, o Senhor não aceita e nem recebe. Suas ofertas são detestáveis ao Senhor. Agora, resta esperar pelo castigo que certamente virá contra os sacerdotes corruptos, sim, contra eles, mas contra todo o povo também, inclusive contra o homem de Deus, o mensageiro Malaquias. O profeta não considera nem um pouco a possibilidade de que as orações e ofertas dos sacerdotes sejam eficazes para livrá-los a todos, mas ele, ao dizer estas coisas, quer deixar os sacerdotes humilhados e fazer com que sintam o peso da culpa. Então o propósito dele aqui, ele não tem expectativa de que os sacerdotes realmente tenham condições de interceder por ele e pelo povo. Ele sabe muito bem que o Senhor não mais os ouvirá, mas quando ele diz: vá até ele e busque socorro, ele está querendo acrescentar sobre eles o peso da culpa, porque agora eles se tornaram indignos de ir até Deus e interceder pelo povo. De uma forma mais contemporânea, mais usual hoje, é como se o profeta dissesse a eles: percebam o que vocês fizeram? Estão agora satisfeitos, sacerdotes? Trataram o Senhor com indiferença, mas agora é o Senhor quem está indiferente diante de vós, e vocês não serão atendidos por Ele. É como se ele dissesse aos sacerdotes: necessitamos desesperadamente do perdão de Deus, mas não temos mediadores.
que possam interceder por nós, pois os nossos representantes se corromperam e o Senhor não os recebe mais. Esta é uma situação extremamente delicada. É um momento de tensão máxima. O juízo de Deus parecia inevitável. É como se a porta de entrada do trono de Deus, o trono da graça, estivesse fechado em razão da insistência dos sacerdotes e do povo na desobediência contra o Senhor. Deus se cansou deles. Agora todos, sem exceção, estão debaixo da ira de Deus, porque em se tratando de povo de Deus, o pecado de um afeta a todos. Vamos ler de novo o verso 9. Eu estou usando agora a versão NVI, que diz: e agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. E depois vem a pergunta: será que com esse tipo de oferta eles o atenderá? E observem, quem faz a pergunta? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Dá-se a impressão que Malaquias não recebeu a revelação de uma vez por todas deste versículo aqui, desse trecho. Parece que Deus não falou com ele de forma contínua, mas parece que Deus vai revelando aos poucos as palavras para Malaquias. Olha como ele inicia e como termina o versículo. Que ele inicia dizendo: e agora, sacerdotes? E agora, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. E depois ele termina dizendo fazendo uma pergunta. E parece que primeiro Malaquias é impulsionado por Deus, é incitado por Deus para que vá aos sacerdotes e implore que eles intercedam por ele e pelo povo. E Malaquias vai e diz: e agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Malaquias fez isso porque Deus o diz para fazer. Mas depois é como se Deus dissesse: Malaquias, agora pergunta para eles: será que com esse tipo de oferta Deus, os atenderá? Pergunte para eles se será possível que eu os atenda. Então primeiro você vá até eles e peça para que intercedam. Depois você pergunte para eles se isso será possível. Então, aqui temos uma forma de Deus tratar com estes homens, e que Malaquias faz uso claramente da ironia, para que eles possam ser envergonhados, para que eles possam ser constrangidos. Neste caso aqui, é claro que Deus não poderá responder a oração, a intercessão dos sacerdotes. Então este é um típico caso em que é impossível para Deus fazer isso. Mas para Deus não tem nada impossível. Mas Deus não pode negar-se a si mesmo, nem a sua essência. Ele não pode abrir mão da sua santidade, porque Deus é santo em sua essência e Ele nunca muda. Aqui nós podemos notar também uma característica de um diálogo entre pai e filho, ou entre pai e filhos. A gente percebe que há uma dureza e uma seriedade na fala do pai, mas também há um desejo de proteger, de atender, de restaurar, mas que, em razão do que estava estabelecido e do que foi quebrado, agora se torna impossível qualquer outra reação por parte do pai, que não seja trazer-lhes um castigo. E isso é necessário para que a dignidade do pai não seja afetada pelo pecado dos filhos. No caso, Deus, o Pai, Ele é santo, é 3 vezes santo, e não se contamina com o pecado. Então Ele não pode aceitar que estes homens tragam-lhe sacrifícios inapropriados, e Ele receba isto e os perdoe dos seus pecados. Esta profecia aqui de Malaquias, essa mensagem de Malaquias, tinha a intenção de advertir este povo para que se arrependessem
mas da forma com que eles reagiram à mensagem, esta advertência parece não ter surtido o efeito esperado pelo profeta e por Deus, se podemos dizer assim, embora Deus seja onisciente. Então Deus não poderia atender este pedido dos sacerdotes. De modo então que todos os envolvidos nesse episódio sofrerão as consequências, pois o pecado de um dos membros da família de Deus afeta todos os demais. Quando nós, então, pensando um pouco sobre nós, como isso pode fazer sentido para nós, quando nós somos salvos, passamos a fazer parte da família de Deus, porque nós somos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, nos tornamos membros deste corpo, e como tais, todas as nossas ações estão interligadas. Somos agora um organismo. Tudo que um membro faz afeta o outro, seja positivo ou negativamente. Ser um crente tem algumas implicações. Uma delas é que nós tornamos responsáveis uns pelos outros. Os nossos comportamentos jamais terão resultados isolados. Lembrem-se, agora somos membros de um mesmo corpo. Imagina as suas mãos, os seus pés, os seus olhos, a sua boca. Se um destes membros não estiver perfeito, todo o corpo sente, todo o corpo sofre, todo o corpo padece. Portanto, os membros do corpo precisam colaborar uns com os outros, de modo a preservar o corpo em sua totalidade. Esta é uma das implicações de ser um crente, de ser um salvo. Agora, o que nós temos que pensar é como nós temos feito isso, e se temos feito isso de forma correta. A primeira coisa que eu quero perguntar é se você tem se preservado das obras da carne. Você tem se preservado da mentira, da contenda, da imoralidade, da fofoca, da ira, da desonestidade, enfim, de toda a obra da carne, a fim de manter puro e saudável o corpo, que é a igreja, do qual Cristo é a cabeça? Como tem sido o seu empenho em relação à preservação do corpo, sendo que você é um membro dele e que todas as suas ações implicam no corpo, seja de forma positiva ou de forma negativa? Uma outra coisa importante: você mesmo sendo um membro do corpo de Cristo, você pensa que seus pecados ocultos, aqueles de estimação, e que só porque é só você quem vê, não afetam e impedem o bom funcionamento e crescimento do corpo? Você acha que os seus pecados ocultos estão alheios de afetar o corpo, de afetar toda a igreja, de afetar todos os outros demais membros? E também você tem refletido e tem consciência de que você nunca peca sozinho? Você sabe que você nunca peca sozinho? Que todas as suas obras más trarão consequências para você e para todos os seus demais irmãos que são membros do mesmo corpo? Ainda que seja você quem as praticou, quem praticou as más obras, todos serão afetados, porque o seu pecado interessa a mim, interessa a todos. O seu pecado afeta a mim e afeta a todos. O meu pecado afeta a mim e afeta a todos vocês. Ninguém peca sozinho. Diante disso, a decisão que devemos tomar é de viver uma vida de maneira mais prudente, de buscar ser equilibrado em todos os aspectos da nossa vida. Inclusive não vivermos ansiosos por nada, como o próprio Cristo nos orienta. Nós precisamos aprender a praticar a longanimidade, a fazer o bem,
para quem nos faz o mal. Isso não deve ser um ritual, porque a igreja nos ordena, porque a Bíblia nos manda. Isso deve ser algo muito comum de nós. Deve ser algo muito espontâneo. É próprio do crente não pagar o mal com o mal. Nós estamos cansados de ouvir isso. Isso tem sido ensinado para nós continuamente. Pagar o mal com o bem não é descobrir a roda para o crente. É algo natural do crente. Isso deve fluir naturalmente dos nossos corações. Então, nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem e, como Jesus ensinou, orar pelos nossos inimigos. Seja então um membro saudável, pois só assim estará contribuindo para a saúde de todo o corpo. Não contribua para a doença, para a enfermidade do corpo, mas contribua para a saúde. Seja um membro saudável. Lembrem-se, todas as ações dos membros de um corpo se originam na cabeça, pois a cabeça comanda todos os atos e sensações do corpo. Agora, sendo Cristo a cabeça do corpo, do qual somos todos membros, todos os comandos que vêm então para nós, eles partem de Cristo e são comandos perfeitos. Se nós então obedecermos este comando que vem da cabeça, que é Cristo, todo o corpo se manterá saudável e se desenvolverá perfeitamente. Mas se um só desobedecer, todo o corpo sofrerá os danos. É uma responsabilidade para nós. Nós não devemos pensar que estamos sozinhos, porque não estamos, de modo algum. Tudo que nós fazemos tem uma implicação geral. Os sacerdotes foram negligentes. O povo pagou o preço. O povo também desejou desobedecer ao Senhor. O profeta que lá foi anunciar também sofreria as consequências. Então, os justos pagam pelos injustos, mesmo que não seja sua a obra reprovada por Deus. Mesmo que seja sua, os seus irmãos pagará. Mesmo que não seja sua, você também será afetado por ele. Por isso, nós devemos ter preocupação de nos restaurar diante de Deus e de restaurar os nossos irmãos. Por isso que Paulo fala, olha, não seja a sua preocupação apenas com sua vida, mas a vida de toda a igreja importa para você. É nesse sentido. Tudo o que acontece com seu irmão importa para você, seja para ajudá-lo e, consequentemente, para preservar. E agora, verso 10, que é o nosso segundo ponto. Verso 10 que diz: ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Essa é uma tradução da NVI. A CF diz: quem há entre vós que feche as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta de vossa mão. Então, o título que eu dou para esse verso 10 é que Deus considera os sacerdotes indignos de acenderem ou manterem aceso o fogo do seu altar. Os sacerdotes agora tornaram-se indignos de servir ao Senhor. Mas é interessante aqui que o Senhor está dizendo que prefere que algum homem corajoso feche as portas do templo e não mais acenda o fogo do seu altar de forma inútil. Porém, havia uma ordem do próprio Deus para Moisés, para que ele depois repassasse ao sacerdote Arão e seus filhos,
de que o fogo do altar do Senhor deveria ser mantido aceso continuamente. Vejamos então Levíticos, capítulo 6, do verso 8 ao 13, sobre esse assunto. Levíticos 6, do 8 ao 13. Podemos ler? Verso 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. O sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, ou levantará a cinza sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial em um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, Deus mesmo disse que o fogo do seu altar jamais poderia apagar. Mas agora ele diz: olha, eu prefiro que não acendam mais o fogo do meu altar para poder sacrificar sacrifícios impuros. Percebam aqui que a expressão é: se um de vocês fechasse as portas do templo, na NVI, e na ACF, quem há também entre vós que feche as portas por nada? E Deus está dizendo: se ao menos houvesse entre vós um que fosse digno o suficiente, ao menos para fechar as portas do templo e cessar a oferta desses sacrifícios inúteis, a mim seria muito melhor. Mas na lei do holocausto que nós vimos, que foi dada por Deus aos sacerdotes levíticos, constava então esta ordem expressa de Deus de que o fogo do altar deveria ser mantido aceso. O fogo arderá continuamente, está escrito lá, sobre o altar, e não se apagará. E tal ação de manter o fogo aceso de maneira ininterrupta servia de lembrete para a presença contínua do Senhor no templo, e também apontava para a necessidade do povo de uma expiação contínua. Então a ordem para que o fogo não apagasse era demonstrando a presença contínua de Deus no templo, e também para dizer que o povo necessitava continuamente da expiação. Observamos que após o Senhor expressar o seu desejo de que o templo seja fechado e que o fogo do seu altar não seja mantido aceso inutilmente, ele conclui dizendo: não tenho prazer em vós, nem aceitarei a oferta de vossa mão. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês não mais desfrutarão da minha presença em vossos cultos. Melhor seria se não mais me oferecessem tais sacrifícios inúteis. Uma vez que o fogo permanente
indicava a presença do Senhor. Quando ele diz, não acenda mais o fogo, ele está dizendo, não estarei mais no meio de vós. Os teus sacrifícios, os teus cultos, não contarão mais com a minha presença. São inúteis, não servem para nada. Melhor que vocês não façam isso. Não façam sacrifícios tolamente, porque eu não estarei lá para receber. O Senhor não mudou e nem revogou a lei que havia dado, mas Ele exige que tudo que Ele estabeleceu seja cumprido de maneira adequada e com as motivações corretas. Não se trata apenas de oferecer as gorduras de animais, de entregar as ofertas, de cumprir o rito, mas de adoração sincera, em total dependência, reverência e submissão a Deus. De outra maneira, nada terá valor para Deus, para o Senhor. A lei dada para Deus a Moisés e de Moisés ao povo, então, não foi capaz de converter os corações daquela geração e levá-la a oferecer a Deus uma adoração perfeita e aceitável. Nós vemos ao longo do Antigo Testamento quantas vezes Deus insistindo ao povo para que se converta dos seus maus caminhos, para que se arrependa, mas o povo insistentemente continuou virando as costas para Deus. A lei foi dada para que o povo pudesse conhecer Deus, o seu caráter, a sua moral, para que eles pudessem aprender e praticar a lei, os ensinamentos, para que eles pudessem demonstrar o caráter de Deus em suas vidas, mas isso não foi possível porque o povo falhou nesta missão. Mas o que foi impossível para a lei tornou-se possível em Cristo. Por isso que foi necessário que Deus viesse pessoalmente em Cristo, para que a vontade dele fosse cumprida. Cristo, por sua vez, como sacerdote fiel, entrou uma única vez no santuário e realizou a vontade de Deus, o sacrifício perfeito e definitivo. Libertou-nos dos nossos pecados e em Cristo somos capazes de oferecer sacrifícios aceitáveis a Deus, conforme a primeira carta de Pedro 2,5. Agora nós podemos oferecer a Deus sacrifício perfeito. Em 1 Pedro 2,5 está escrito, eu posso ler para vocês: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Os sacrifícios que nós oferecemos agora são sacrifícios espirituais, e somos capazes de fazer isso de forma agradável a Deus, por causa de Cristo. Nós vemos também na Bíblia o fogo como símbolo para descrever algumas ações e manifestações de Deus. Deus é descrito em alguns trechos da Bíblia, no livro de Isaías, por exemplo, como fogo consumidor, em Malaquias, como fogo purificador, e existem muitas outras menções aí que utilizam a figura do fogo referindo-se a Deus. E como já vimos, o fogo aceso no templo, sobre o altar, significava a presença de Deus, e a ordem era que esse fogo deveria manter-se aceso no templo, sobre o altar do Senhor. Hoje, os filhos de Deus não precisam mais, nem devem lhe oferecer sacrifício nos mesmos moldes de outrora. Nosso coração hoje é que é o altar do Senhor, e a presença do Espírito Santo em nós é o fogo que arde, indicando a presença de Deus. Ele agora habita em nós, somos nós o templo de Deus. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,16. E Paulo então escreveu: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então agora o altar do Senhor é o nosso coração. Nós somos, o nosso corpo é o templo do Senhor.
E o Espírito Santo é o fogo que mostra em nós, que demonstra que o Senhor se faz presente em nossa vida. Portanto, então, meus irmãos, a ordem agora não é mais não apague o fogo, mas não extinguais o Espírito. A ordem anterior era não apaguem o fogo do altar. A ordem hoje é não extingais o Espírito, segundo a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não palavra difícil de pronunciar, né? Não extingais o Espírito. 5:19. Primeira Tessalonicenses, tá? 5:19. O propósito de Paulo com esta ordem, com este imperativo, é conduzir os irmãos a um modo de viver submisso às orientações do Espírito Santo. E extinguir o Espírito significa sufocar a voz do Espírito que comunica interiormente conosco, nos encorajando a um viver santo e para a glória de Deus. Não dar ouvidos ou não obedecer às indicações do Espírito é o mesmo que extinguir os efeitos de seu trabalho no propósito de nos conduzir a uma vida reta em obediência à vontade do Senhor. Então, cada vez que nós abafamos a voz do Espírito e não damos ouvido a ela, nós estamos aos poucos extinguindo os efeitos do Espírito Santo em nós. É por meio do Espírito Santo e somente por ele que somos capazes de oferecer a Deus sacrifícios, agora espirituais, agradáveis e aceitáveis a Ele. O meio agora de oferecer ao Senhor sacrifícios perfeitos não são mais os holocaustos, não são mais através dos sacerdotes, mas nós mesmos, como sacerdotes, temos o Espírito Santo que nos conduz e nos capacita a oferecer ao Senhor sacrifícios agradáveis a Ele. Sendo assim, precisamos estar atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo. E isso só será possível através do contato permanente com as Sagradas Escrituras. É a palavra de Deus que nos limpa e nos abre espaço para que o Espírito Santo atue eficazmente em nós, pois a palavra é a voz do próprio Espírito Santo, e é através dela que o Espírito Santo nos convence, nos guia e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem nos molda nos moldes de Cristo, nos santificando e nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. É Ele que é o responsável de trabalhar em nosso coração e nos conformar à imagem de Cristo. Então a pergunta que ecoa esta noite não é se você tem vivido pelo Espírito, mas primeiro você tem meditado nas Sagradas Escrituras? Porque o único meio de ouvir a voz do Espírito é através da meditação na palavra de Deus, porque ela é a voz de Deus. E se a resposta for sim, você certamente tem dado ouvidos à voz do Espírito Santo. Agora, se não, você tem sido desobediente, pois o afastamento da palavra do Senhor promove resistência à voz do Espírito, e isto te leva a sufocar e não ouvir a voz do Espírito Santo. Estará então descumprindo a ordem que diz: não extingais o Espírito, não ignoreis o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Precisamos nós viver pelo Espírito, e isso demanda, isso implica a nossa meditação nas Sagradas Escrituras. Não há outra forma, porque de outra maneira o que vai prevalecer é o nosso próprio desejo, é a nossa própria carne. O Espírito, ele precisa ser cultivado, ser alimentado, para que ele possa de fato conduzir as nossas vidas. Se nós
virarmos as costas e não buscarmos o estudo, a meditação, a oração, certamente nós não seremos sensíveis à voz do Espírito. Ele estará nos conduzindo, nos alertando, nos ensinando, mas nós não percebemos, porque nós estamos com as nossas mentes, nossos corações cheios e transbordantes de outras coisas, mas não cheios do Espírito, como a Bíblia nos diz que devemos ser. A implicação então disto, de não estar em submissão ao Espírito, é que os seus sacrifícios diante de Deus podem não ter a motivação correta. Você pode estar sendo apenas um religioso e um mero ritualista. E rituais vazios, Deus já disse que Ele não aceita. Assim como houve lá com o povo para que Malaquias pregou, onde tudo estava acontecendo aparentemente corretamente, o templo estava aberto, os sacrifícios estavam sendo oferecidos, as ofertas, os dízimos estavam sendo dados, parecia que tudo estava perfeito, mas só na cabeça dos líderes e do povo, porque tudo estava sendo feito segundo o coração daqueles homens e mulheres corruptos, e não é da forma dos homens, é da forma de Deus. Eles eram meros religiosos que cumpriam um ritual vazio e que o Senhor rejeitava. Quando nós não agimos pelo Espírito, consequentemente agimos pela carne, tudo que nós fazemos, estando nós no corpo de Cristo, é um tipo de obra, é um tipo de oferta. Ela pode ser boa ou má. Se é pelo Espírito, é uma oferta aceitável e tem cheiro suave diante de Deus. Mas se é pela carne, Deus a rejeita. Avalie então a sua vida. Reflita sobre sua conduta, em qualquer que seja o aspecto. Pense na sua conduta cristã e veja quem de fato tem guiado a sua vida. Se o Espírito, que é santo, ou se o seu coração corrompido pelo pecado. É muito fácil nós não darmos ouvido à voz do Espírito. Somente uma vida pautada nas Sagradas Escrituras, que vai nos trazer temor ao Senhor, que vai nos fazer meditar na sua palavra de dia e de noite, é que vai nos conduzir a essa sensibilidade, porque nós vivemos pelo Espírito. Não é isso que Paulo diz? Não vivais mais pela carne, mas agora pelo Espírito. Sois novas criaturas, vocês nasceram de novo. Agora não é mais pela carne, mas é pelo Espírito. Viver pelo Espírito é viver a fim de agradar ao Senhor, é praticar obras que o agradam. As obras da carne vão contra as obras do Espírito e lutam para que as obras do Espírito sejam sufocadas. Cabe a nós, cada dia, desejar, buscar e depender do Senhor para que Ele nos santifique, para que todas as nossas ações possam louvá-lo. Porque tudo que você faz afeta todo o corpo. Você como membro, eu como membro, nós não fazemos nada sozinho. Tudo que fazemos de bom promove o crescimento do corpo. E tudo que fazemos de mal promove a regressão, promove o adoecimento do corpo. Afeta negativamente todas as partes do corpo. Que o Senhor então nos ajude nesta missão. Ser crente implica saber que não está sozinho em tudo que faz. Oremos a Deus. Senhor, nós te louvamos e diante desta palavra pedimos ao Senhor que nos ajude a viver conforme a nova vida que recebemos em Cristo. Não é próprio do crente viver como era antes, mas é natural daquele que nasceu de novo viver pelo Espírito e oferecer ao Senhor sacrifícios aceitáveis e perfeitos através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que o Espírito Santo possa nos alertar e que Ele possa fazer com que nós
lembremos sempre de que há um Senhor que está sobre nós, a quem devemos agradar, e que as nossas vontades sejam deixadas de lado, sejam rejeitadas, para que a vontade do Senhor prevaleça, e que para que toda a igreja, todo o corpo de Cristo se desenvolva de forma saudável, e o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma noite na tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos, então, em nome de Jesus.